Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o do Mark Manson, da editora Intrínseca. Aqui no YouTube você vai encontrar vários vídeos falando sobre esse livro. Então, eu quis otimizar muito mais o vídeo, já que nós temos várias pessoas falando sobre ele, eu queria otimizar esse vídeo falando um pouquinho mais sobre a minha experiência com o livro. Então vamos lá. A minha experiência com o livro, ela vai se dar no lançamento lá na Bienal do Livro, o ano passado, aqui em São Paulo. O que aconteceu foi que, ao ver o título, ele já me estranhou bastante, porque ele é um título que chama muito a atenção, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse título. Mas aí, o que eu tive de primeira impressão foi que esse livro, eu nunca vou ler um livro com esse título. Depois, durante o evento, enquanto eu estava no stand da Intrínseca, eu acho que eu peguei a fila para poder tirar a foto naquele túnel de livros que ela fez na Bienal, e aí eu ouvi um certo burburinho sobre o livro. Pessoas que já tinham lido o livro estavam falando que ele era muito ruim e que o conteúdo que tinha aqui não agradaram elas em nada. E aí, por exemplo, se eu já tinha o viés do meu preconceito em referente ao título, ouvindo um pouquinho desse burburinho, eu acabei deixando o livro de lado. Só que isso começou a mudar quando eu percebi que esse livro ele dava sinais de que era um bom livro. Por que eu vou dizer isso? Primeiro, porque esse livro foi o mais vendido da Intrínseca o ano passado. E aí, um outro indício que eu comecei a ter também à minha volta foi que eu comecei a ver mais experiências positivas sobre o livro do que negativas. E aí isso me chamou muito a atenção. E aí eu pensei, tudo bem, eu vou dar essa oportunidade pro Mark Manson me dizer que eu estava totalmente enganado. Foi o que aconteceu. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse fato. Mas o que nós vamos encontrar aqui na Sutil Arte de Ligar os são alguns conselhos que o Mark vai dar referente à vida, e isso falando sobre um tema específico. O que ele vai abordar nos primeiros 4 capítulos? Ele vai falar sobre a vida ser uma droga e tudo bem se isso acontecer. E aí ele vai falar um dos pontos que eu gostei demais no livro. Primeiro, que ele vai contra essa felicidade engessada, essa felicidade, essa expectativa que todo mundo tem sobre a felicidade. Essa felicidade que a sociedade muitas vezes impõe, e aí nós acabamos buscando essa felicidade utópica, ou seja, essa felicidade que não existe. Então ele vai falar sobre essa questão da perfeição, e ele vai dar um exemplo de como nós lidamos muito mal com as pequenas coisas. Então, a gente acaba fazendo da vida um pacote de perfeição, sendo que essa perfeição nunca vai existir, sempre vai haver detalhes que você precisa arrumar. E aí ele vai dizer que tudo bem as coisas saírem fora do controle, e tudo bem as coisas não serem perfeitas, de tudo bem eu não ter às vezes um emprego perfeito, de tudo bem às vezes eu não ter a família perfeita. Porque algumas coisas vão sair do meu controle e tudo bem, não há nada de errado, a sua vida não é inferior por conta desses pequenos detalhes que podem te trazer um certo desconforto. E aí, durante esses 4 capítulos, ele também vai falar sobre o sofrimento, sobre o poder do sofrimento. O sofrimento ele pode ser uma ponte para algo muito maior. E aí uma das coisas que ele vai falar sobre isso é, por exemplo, quando eu quero ganhar massa muscular. Primeiro, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que o seu músculo sinta dor. E como você vai fazer isso? Fazendo os exercícios. Essa dor, ela é aliada para que o músculo responda a esse estímulo, descanse, e assim ele acaba crescendo. E aí ele vai falar que assim somos nós. Às vezes os nossos processos de dor são para o nosso crescimento. E aí, a partir do capítulo 5 até o 9, que são 9 capítulos que nós temos aqui, ele vai dar os conselhos. E esses conselhos, eles vão falar de como repensarmos as nossas vidas. E aí, esses 5 conselhos são... Deixa eu pegar aqui no índice, aí eu vou falando o que me chamou a atenção durante o livro. O primeiro, ele já vai falar que nós estamos sempre fazendo escolhas. Mesmo quando você não escolhe fazer escolhas, você está escolhendo, deu pra entender? E aí ele vai falar sobre culpas, sobre as nossas escolhas, de nós pegarmos para nós mesmos todas as coisas que nos acontecerem, sejam elas boas e sejam elas ruins. É lógico que ele vai falar muito mais sobre as coisas ruins. E aí nesse ponto eu achei muito legal, de você pegar tudo para si, todas as responsabilidades, ainda que outra pessoa seja realmente responsável, ele vai te dar uma dica. Seja responsável por tudo que acontecer na sua vida. O 6º capítulo ele vai falar sobre você está errado em tudo, e eu também. E ele vai falar principalmente desse ponto em que nós
podemos crescer com tudo que acontecer na nossa vida. E principalmente de não nos fecharmos para esse crescimento. Por exemplo, em relação a alguns assuntos, eu tenho um certo aprendizado e algumas convicções do que eu tinha há 5 anos atrás não são as mesmas hoje. Então o que ele vai dizer? Que nós estamos sempre em processo de aprendizado e que nós não sabemos de tudo. Então ele vai falar nesse ponto de não termos uma postura arrogante, principalmente arrogante, de dizer que sabemos tudo da vida. Mas não, ele vai falar, tenha sempre uma postura humilde para você aprender novas coisas. Mesmo que você não conheça, mesmo que seja algo novo para você referente àquilo e a tudo mais na vida. E aí ele vai mexer um pouquinho nesse capítulo, principalmente em questão de crenças. É muito legal. No capítulo 7, ele vai falar sobre fracassar e seguir em frente. Ele vai falar que os piores fracassos, às vezes, fizeram com que pessoas encontrassem o melhor sentido da vida. E que o fracasso, às vezes, também é uma ponte para ela. Ele vai dizer que o fracasso, às vezes, está ligado à minha teimosia em determinada área. Por exemplo, de querer muita coisa, algo que eu não nasci para fazer. E aí, eu não vou encontrar o meu propósito naquilo, porque eu vou sempre fracassar. Eu vou sempre estar abaixo. Ele vai dizer também que o fracasso, às vezes, é um sinal. E ele está te dando um sinal para você mudar os seus posicionamentos de vida. Capítulo 8, ele vai dizer a importância de dizer não. E esse, pra mim, é um dos melhores capítulos. Porque eu tenho muita dificuldade para dizer não. Principalmente para as pessoas. E aí, um dos pontos que eu achei muito legal que ele vai falar sobre esse capítulo é sobre você impor limites. Às vezes você precisa aprender a impor limite para as pessoas. Não só para as pessoas, mas para algumas coisas que você vê também que não são saudáveis para você. Seja ele no seu trabalho, seja ele num relacionamento, ou com uma pessoa que você gosta, ou com uma amizade. Às vezes, o simples fato de dizer não pode nos ajudar a não ter outros problemas. E nesse capítulo também ele vai dizer que a rejeição, ela faz bem. No sentido, quando você entende até que ponto é saudável. Às vezes, dizer não, ou receber a rejeição, ou dar também a rejeição, ela é um ponto saudável para os relacionamentos. Porque ela também vai ser um parâmetro que eu sou livre para escolher as coisas que eu quero para a minha vida. Eu achei isso muito legal. E aí o capítulo 9, o último, ele vai falar sobre a morte. O nome do capítulo é E aí você morre. Bom, e nessa semana, né, ficou muito bem claro. Você pode ter tantos planos, você pode ter vários sonhos, você pode estar conquistando várias coisas, mas de repente, em um passe de mágica, as coisas se acabam. E aí ele vai falar disso, sobre a beleza da morte nesse sentido. No sentido de que, já que nós sabemos que nós somos finitos, já que nós sabemos que nós somos breves, a nossa passagem aqui é muito breve, nós deveríamos inculcar todos os dias que cada coisa que eu for fazer, tudo que eu for planejar, tudo que eu for viver, eu preciso viver não com expectativas do amanhã. Lógico que podemos fazer expectativas para o amanhã, mas ele vai falar simplesmente de focarmos o hoje, o agora. É o agora que eu tenho, é o hoje que eu tenho, não é o amanhã. Mesmo que as coisas deem errado, eu preciso aproveitar o meu hoje. Eu preciso aproveitar o que eu tenho hoje. E ele vai dar um exemplo muito prático de um amigo dele, que era muito novo, mas que acabou morrendo. Ele mudou de vida, ele começou a viver intensamente depois desse episódio. Então ele vai falar sobre isso. Se nós dessemos conta de que isso pode acontecer, sim, com qualquer um de nós, a qualquer momento, nós nos empenharíamos muito mais para ser felizes hoje. E aí eu só queria fechar falando duas coisas. Primeiro, é referente ao título. Se você também teve alguma barreira, se você tem alguma barreira com ele, eu queria te dar alguns conselhos. O primeiro é, por que o livro tem esse nome? Primeiro, é por conta do humor que o Mark Manson vai fazer nesse livro. E ele vai usar esse humor que usa assim bastante palavrões e até de forma bem engraçada. No contexto que ele vai falar, não é nem falando de alguém ou para uma pessoa, não. Ele vai falar sobre a situação. Eu quero te dar o conselho de que, se você for ler o livro, tente reter o que é bom. Eu também não gosto desse tipo de humor. Mas, gente, é inevitável. Você vai acabar rindo. Porque da forma que ele acaba falando, não tem como achar engraçado. Mas se você tem uma certa barreira em referente a isso, tente ver esse livro com uma outra ótica. Ao invés de você levar totalmente o literal que ele está falando, com base nesses problemas, nessas coisas que ele vai falar, tente, ao invés de ligar o botão que ele sugestiona aqui,
tente ligar no botão deixe pra lá, que as coisas elas vão melhorar e tudo bem se as coisas estiverem ruins. Por que eu tô falando isso? Porque eu também conheço várias pessoas que já leram o livro, que gostaram bastante do livro, só que elas ficaram omissas, elas não publicaram no seu Instagram, elas não falaram que estavam lendo o livro, justamente por conta do título, e elas também terem esse viés religioso. Então, eu vou dar um conselho aqui. Tente reter o que é bom, como Paulo disse. Apesar de ter uma linguagem que às vezes isso é só no começo também, depois ele larga essa linguagem, mas se você tem essa resistência, tente ver esse livro pelo lado bom. Retenha o que é bom e aquilo que você não gostar, você elimina, assim como tudo na vida. Às vezes eu não vou ter um chefe muito bom, às vezes eu vou ter que lidar com pessoas que eu também não gosto, mas eu tenho que reter o que é bom daquela pessoa ou daquela situação para que as coisas andem normalmente. Então, retenha o que é bom. E o segundo, esse livro, ele é um livro de conselhos. Então, por que as pessoas gostam demais ou odeiam demais? Porque ele é um livro de conselhos. Então, como um bom conselho ou como um mau conselho, quem vai interpretar o conselho e quem vai seguir o conselho é você. Essa também é a beleza dos livros. Um livro, ele pode ser muito bom para mim e ruim para outra pessoa. Mas todo o livro, ele precisa ter a sua própria experiência. Então, cada um vai ter a sua experiência com o livro, cada um vai ter a sua própria experiência com a sua leitura e a sua visão é diferente da outra pessoa. E isso ficou bem claro para mim quando eu li esse livro. Eu não posso dizer que um livro é realmente ruim ou um livro é realmente bom, porque depende muito de como eu interpreto esse livro, depende muito da minha interpretação de mundo. Então, o meu próximo conselho é: tenha a sua própria experiência de leitura e retire aquilo que é bom para você dessa leitura. E aí, como eu já falei, esse livro é um livro de conselhos. Quando a gente recebe um conselho, nós mesmos vamos refinar o que é bom, o que é ruim, o que eu vou usar, o que eu não. A mesma coisa eu falo desse livro. Leia o livro e tenha a sua própria experiência com ele. Bom, eu deixo com vocês a Sutil Arte de Ligar o do Mark Manson, da editora Intrínseca. Esse livro que é muito legal, eu gostei demais dele, ele quebrou alguns paradigmas em mim, principalmente os meus preconceitos, que a gente precisa lutar para não tê-los. Eu deixo com vocês os conselhos de Mark Manson, eu espero que vocês tenham gostado, tenha a sua própria experiência de leitura com qualquer livro, e aí não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar aqui o que você acha sobre o livro, se você já leu, o que você achou. Não esqueça de ativar as notificações, e assim quando fizer um vídeo novo você vai receber aqui. Eu espero você numa próxima, um abraço e até mais.